Olá, bem-vindo! Você sabe como substituir valores do seu DataFrame, tanto valores numéricos quanto valores textuais? Se você tem essa dúvida, deixa seu gostei e se inscreve no canal. Então a gente tem aqui nosso DF com a coluna 1, que é numérica, a coluna 2, que também é numérica, e a coluna 3, que são strings, são textos. E eu vou ensinar vocês como faz essa substituição com a função replace. Então eu chamo o meu df.replace, que é substituir, abro parênteses, e se eu não especifiquei nenhuma coluna aqui, ele vai fazer isso para o DataFrame inteiro. Então primeiro eu passo o valor que eu quero substituir, eu vou passar o 5 aqui, porque ele repete na primeira e na segunda coluna, então eu quero substituir o 5 por 0. Vamos ver o que acontece se a gente executar aqui, aqui e aqui. Esse outro 0 já era 0, né? Outra forma de se fazer isso é passando esses valores dentro de um dicionário, onde a chave é o valor que eu quero substituir e o valor é o novo valor, né, a substituir. Então, da mesma forma que a gente colocou ali, eu quero que substitua o 5 por 0, executando, a gente tem o mesmo resultado. Eu poderia passar mais valores. Então, por exemplo, eu quero que o 12 vire 0 também. Separo por uma vírgula, 12, 2.0. Uma outra forma de fazer isso é com listas. Então eu passaria aqui primeiro uma lista com os valores que eu quero substituir, por exemplo, o 5 e o 12, e os valores a serem substituídos, eu passaria uma outra lista, como por exemplo o 0 e o 0, porque se a primeira lista tem 2 valores, a segunda tem que ter 2 também. Executando, a gente tem o mesmo resultado que a gente teve lá com o dicionário. Agora eu vou mostrar um parâmetro chamado method e o limit. Então vamos colocar aqui que eu quero substituir todos os valores 12, porque ele se repete bastante aqui, mas que eu quero substituir não com um valor pré-determinado, mas sim com o valor de antes ou de depois dele. Então eu passo o method igual ffill, que significa preencha com o próximo valor, ou o bfill, que significa preencha com o valor anterior. Então se eu executar aqui, faltou um L aqui no final, se eu executar, vocês podem ver que o 12 ele foi substituído com o primeiro valor, né, com o valor da frente. Se eu tivesse colocado o bfill, ele teria substituído com o valor de trás. Detalhe que o último 12 ele não foi substituído, porque ele não tem um valor atrás dele, né? Só valores na frente. Então vou voltar aqui para o ffill e vou adicionar mais um parâmetro chamado limit. Vou passar o valor 1. O que esse limit faz? No nosso exemplo, ele não fez nada, mas ele limitaria quantos valores para frente ou para trás eu posso buscar. Então, se fossem valores nulos que tivessem aqui atrás, eu poderia ir 1, 2 colunas, 3, quantas eu quisesse para trás para buscar esse valor. Não sei se vocês repararam, mas a gente fez um monte de modificação e se a gente chamar o DataFrame, ele volta para o jeito que estava. Isso é porque essa função não faz alterações em place, a não ser que eu peça para ela fazer com inplace igual a true. Todo comando que eu fizer com essa função ligada, ela modifica o meu DataFrame. Então, muita atenção ao usar ela. Agora vamos passar para fazer essas modificações em apenas uma coluna. Então a gente faça o nosso df e depois dele a gente abre um colchete e escreve o nome da coluna. Vamos passar aqui col3, que é a nossa coluna com textos. E depois o ponto replace normalmente. Se eu passar que eu quero substituir todas as letras E pela palavra oi, o que aconteceria? Vocês podem ver que ele não mudou nada. Por quê? Porque ele está buscando uma palavra completa. Então se eu passasse exemplo e substituir por oi, ele alteraria. Mas e se eu quisesse esse resultado que eu falei, né? Toda vez que tiver eu quero que vire oi. Como que eu faria? Tenho duas opções. Eu posso passar parâmetro regex igual a true, que ele entende que eu estou falando de texto, e aí sim, ele substituiu todos os s por oi, ou para eu não precisar passar esse parâmetro, eu posso simplesmente adicionar depois da coluna um ponto str, que faz com que fique implícito que eu estou falando de strings, e executando a gente tem o mesmo resultado. Eu poderia passar aqui também parâmetro n, e esse parâmetro só tem quando a gente coloca o str aqui, e falar quantas vezes que eu quero que isso se repita. Se eu passar 1, por exemplo, ele vai fazer essa alteração apenas uma vez por linha. Então vocês podem ver aqui que o segundo ele não trocou, a mesma coisa nesse exemplo aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, deixe seu gostei e se inscreve no canal. E não se esqueça de compartilhar com seu amigo que também programa em Python. Um abraço e até a próxima.